Prosseguindo aqui com o estudo da litosfera, agora a gente ainda está falando da parte sólida do solo, mas especificamente vamos falar mais sobre a parte orgânica. Então, a matéria orgânica ela é composta por duas partes. A parte viva, né, que são as raízes das plantas e toda a fauna do solo, né, bactérias, fungos, vermes, larvas, que você imaginar de organismo vivo, tanto fauna como flora, micro-organismos ou não, e que estejam vivos, formam a porção viva da matéria orgânica do solo. E a porção não viva, né, são todos esses mesmos organismos que estão aqui, só que já não mais vivos em decomposição, ou os produtos dessa decomposição, né, algumas proteínas, alguns ácidos úmicos e fúlvicos, né, que são exatamente os produtos da decomposição desse material. Ela pode ser classificada de duas formas, pelo critério microbiológico de Wassmann, e ele chama que a matéria orgânica, ele simplesmente chama de humus. Então, em vez de falar matéria orgânica, fala humus. E o critério químico não, chama de matéria orgânica, e nisso ele envolve tanto o material que não foi decomposto ainda, quanto o material que está em processo de decomposição, quanto o material que já chegou no seu ponto máximo de decomposição, que são os ácidos úmicos, os ácidos fúlvicos e as uminas, tá? Vejam que lá para o critério microbiológico, ele só leva em consideração essa parte aqui, como essa última parte, que são os humus, que é o humus, como sendo matéria orgânica. Mas um critério químico não, leva em relação uma quantidade de material bem maior. Como é que é esse processo de decomposição? Então, ele é formado de duas vias. Que a gente chama de mineralização. O que significa? Que aquele material vegetal, aquela célula vegetal na forma de uma folha ou de um fruto, né, que caiu e ficou ali se decompondo, ele vai se desorganizar e vai voltar a ser, né, formar os compostos simples que são sua origem. Tá? Então, íons cálcio, íons potássio, amônio, fosfato, nitrato, né, o próprio CO2 e água que veio, né, do processo de fotossíntese para formar essa planta. Tá? Então, todos aqueles compostos que se modificaram por ligações químicas para formar a célula vegetal, quando ela se decompõe, ela pode chegar até voltar aos seus íons metálicos, aí a gente chama de mineralização. E a outra forma, né, a outra parte é a umificação, que é o processo que conduz à formação de complexos coloidais. Tá? Então, não chega a virar ou a liberar os seus íons metálicos, né, ou seus íons inorgânicos, mas ele forma complexos coloidais que são resistentes. Esses complexos coloidais que são resistentes à decomposição, ou seja, só vai até ali, são os chamados humus. Então, eles se ligam novamente, se complexionam com os minerais argilosos e ficam ali naquela forma química. O processo de umificação vem da decomposição, e o processo de mineralização vem aqui dos ciclos biogeoquímicos, né, da função da fauna e da microflora entre respiração, absorção de minerais, né, ou de nutrientes, micronutrientes, e o de umificação vem da degradação de vegetal, especialmente folhas, que vão formar esses complexos coloidais. Então aqui uma estrutura que representa, né, uma parcial só, né, de um ácido fúlvico. Tá? Se você observar, eles têm muitos radicais carboxílicos e hidroxílicos. E aí, se vocês lembrarem um pouquinho lá, quando o vídeo anterior que a gente estava falando dos minerais argilosos, que por substituição lá nos tetraédios de silício e oxigênio sempre liberava cargas negativas, né, ficavam lá desagregadas ou digamos assim descompensadas, então faz com que a partícula, né, das argilas sejam carregadas negativamente. Quando ele se junta com matéria orgânica, formando o complexo argilo orgânico, ainda mais, porque todos esses
radicais aqui só podem sofrer ionização dependendo das condições do meio, e aí geram mais ainda cargas negativas, aumentando a capacidade de troca catiônica lá dos solos, tá? Que é o processo, né, da decomposição da matéria orgânica, né, das folhas, né, que a gente chama aqui de serrapilheira, até virar humus, o que a gente leigo, né, o pessoal leigo chama de adubo, tá? O adubo natural. Aqui só lembrando aqui a composição química da matéria orgânica, ó, essa matéria orgânicazinha aqui, ela tem 58% aproximadamente é de carbono, 20% é oxigênio, por isso que quando se decompõe até a questão, quando consegue ir até a mineralização, pode formar, ó, entre seus elementos CO2, os cátions metálicos, né, e alguns nutrientes como fósforo, enxofre, 5% de nitrogênio, 5% de hidrogênio. Aqui, gente, quando a gente queima madeira, sobra as cinzas. É exatamente isso aqui, ó. Todos os cátions metálicos que tem compondo a célula vegetal, no processo de combustão, reage com oxigênio e forma os óxidos básicos, né? Óxido de cálcio, óxido de magnésio, óxido de ferro e assim vai, tá? Então, todos esses elementos estão presentes, e se a decomposição for chegar até a mineralização, são liberados para o solo esses nutrientes. Se for até a umificação, a gente vai ter lá esses radicais que ajudam a complexar o solo e a formar cargas negativas que ajudam na capacidade de troca catiônica e na reatividade do solo. Consequentemente também na sua fertilização, na sua fertilidade, né, na sua capacidade de reter íons que servem como um reservatório para as plantas. Bem, as características do humus, né, ele é de cor escura, a gente viu lá na foto, ele não tem forma, ele é amorfo e é bastante poroso. Justamente por essas características, ele tem baixa densidade, diferentemente da argila, né, do mineral argiloso. A sua estrutura química é complexa, né, ele tem ali em torno de, dependendo, né, do vegetal que lhe deu origem, ele pode ter de 28% até 60% de ácidos úmicos, entre 20% até 40% de ácidos fúlvicos e de 20% até 32% de uminas. Tudo isso vai depender das condições do meio, do vegetal de origem, etc. Tá? Tem um elevado poder de retenção de água, então ele é essencial, junto com os minerais argilosos, que a gente viu também que tem capacidade de retenção de água, para manter a umidade do solo e também ajuda a deixá-lo mais fértil. Tá? Olha, de 2 a 4 vezes o seu peso ele consegue reter em água, né? Então, até 4 vezes o seu peso ele consegue também, vamos supor, 10 gramas de humus, ele consegue reter ali até 40 gramas de água, tá? Retém também, ó, as bases ou os cátions metálicos, né? O pessoal que trabalha com solo, principalmente a agronomia, fala muito em base, né? Justamente porque como eles são cátions e ele é cheio de cargas negativas, ele retém facilmente. Assim como como é matéria orgânica, é fonte de nutrientes, né? Nitrogênio, enxofre e fósforo principalmente. É de natureza coloidal, tá? Então, ó, a gente já falou, carga elétrica negativa. E a sua decomposição é dependente do pH, tá? A superfície específica dele é elevada, então ajuda, ó, na CTC, elevada CTC, tá? E também um elevado poder tamponizante, justamente porque tem essa capacidade de agregar essas bases, tá? Forma complexos junto com o material argiloso, o mineral argiloso, tá? E com os cátions metálicos presentes, né, no próprio solo ou trazidos, lixiviados pela água por eventos de chuva, lixiviação da bacia de drenagem, pode também formar aí processos de quelatos ou complexos organometálicos. E ajuda, né, o solo a se manter coeso, né, evita, por exemplo, diminui o intemperismo, evita a erosão, então ajuda também a coesão. Então, muito importante o teor de matéria orgânica para um solo, especialmente se você for utilizá-lo como produção de alimentos. Então, ó, falando aqui daqueles
radicais que a gente viu, né? Os carboxílicos e os fenólicos, ou os hidroxílicos aqui especificamente dentro do grupo fenólico, tá? Eles conseguem dissociar tanto os grupos hidroxila quanto os carboxílicos, tá? E liberam H+. Quando libera esse H+, ó, eles formam cargas negativas naquele complexo, aumentando a sua capacidade de troca catiônica, a sua CTC. Esse processo, ele, com o aumento do pH, ele tende a acontecer mais. Tá? Claro, se aumenta o pH, então o meio mais básico, ele libera esse H+, que vai ser neutralizado. Tá? Então, para os grupos carboxílicos se ionizarem, o pH ideal é entre 4 e 7, e para atingir até a ionização dos grupos hidroxílicos, o pH maior do que 6 já se percebe isso, tá? Então formam-se cargas negativas, quando a gente diz, principalmente com o aumento do pH. Então, as propriedades, né? Ele, justamente por ter uma grande área espacial específica e um grande número de cargas negativas, ele tem a capacidade de produzir processos, né, de adsorção e de troca iônica, tá, da CTC. Pela adsorção ele pode reter os íons, tá, ou pode ainda fixar esses íons que chegam a ele através da formação de complexo coloidal do solo. Tá. As cargas negativas elas superam as cargas positivas e se devem exatamente àqueles processos que a gente já viu, ó. Substituição isomórfica lá nos tetraedros de silício e oxigênio dos minerais argilosos, a dissociação dos grupos hidroxilas e também carboxílicos da matéria orgânica, tá? E a protonação dos óxidos de ferro e alumínio. Lembra lá no vídeo anterior? O que é que tem na porção argila do solo? Tem minerais secundários, tem matéria orgânica, tem óxidos e hidróxidos de ferro, tá? Esse pessoal aqui, ó, é um pessoal anfotérico, né? Então, dependendo do ponto isoelétrico, eles podem se apresentar como eletropositivos ou como eletronegativos, tá? Aqui, ó, é como acontece a protonação desse pessoalzinho, ó, dos óxidos de ferro e alumínio, dependendo do pH, tá? Temos aqui um esquemazinho, quando diminui o pH, eles protonam. A série preferencial de ligação do cátion que está no solo ao coloide, lá, orgânico, né, o humus. A gente tem essa série aqui, tá? Quanto maior a valência, menor o grau de hidratação do cátion. Então, eles vão se fixando ao complexo orgânico de acordo com essa sériezinha, tá? Aqui tá o complexo, ó, matéria orgânica com a argila. Então, forma aqui o complexo argilo-úmico, recheado de carga negativa, com uma área superficial enorme. E aí, esse pessoal que vai chegando lá, através de lixiviação da chuva, ou de outros processos antrópicos, inclusive, né, vai sendo fixado ou simplesmente adsorvido nesse meio e pode servir como um reservatório para as plantas daquele local. E aí, por conta disso, a gente viu que ele tem grande capacidade de retenção e também, né, de troca iônica ou de troca catiônica, tá? Ó, os grupos, né, de minerais argilosos, assim como matéria orgânica e os óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio, todos com CTC relativamente elevada, menor são dos óxidos e hidróxidos, né, mas as argilas tem uma boa capacidade de troca catiônica e a matéria orgânica também. E aí o que acontece? Está aqui a representação dessa partícula carregada negativamente. Quando chega, né, aporta ao local daquele solo íons metálicos, eles vão sendo ou adsorvidos ou complexados, tá? E aí vai formar esse tipo de, por exemplo, aqui está um exemplo, ó. Eu tinha aqui a matéria orgânica, chegou o cobre lá, pode ser até por um poluente ou por um pesticida rico em cobre. E aí, ó, o solo fixa aquele cobre e libera H+. Deixa o local mais ácido, que é uma coisa ruim,
e fixa lá aquele metal pesado que vai ficar ali durante muito tempo. Então aquele que a gente viu lá no início, né, no vídeo anterior, que do mesmo jeito que esse grande área superficial e essa grande quantidade de cargas negativas é bom para reter nutrientes, é também perigoso para reter poluentes. Então, as características químicas, né, dessa fase, que é a chamada fase ativa do solo, que ela é formada pelos argilos minerais, né, compostos de metais secundários, ou de minerais secundários ou argila, e a matéria orgânica. Então, essa é a fase ativa do solo, justamente por essas características de reter e absorver e trocar íons. Então, muita capacidade de reação. Tá? Essa fase, em equilíbrio com a fase aquosa do solo, que é a solução do solo, né, vai governar aqueles processos que a gente viu, segundo o vídeo, se eu não me engano, né, de troca, de mobilização, de disponibilização ou de imobilização, tanto dos minerais, né, dos cátions metálicos, quanto dos nutrientes para o solo. Então, essa fase é extremamente importante para todo o ecossistema que ali vive ou se forma. E a acidez? Então, olha só, a gente já viu, inclusive, que essa capacidade de retenção dos solos pode ser uma fonte de acidez, como a gente viu lá no exemplo. Ele pegou, reteve o cobre e liberou H+. Então, as fontes de acidez no solo vêm dos próprios grupos ácidos, dos argilominerais, tá? E os íons H+, que trocam, né, que se dissociam na superfície. Aqui tem um exemplo, ó, vamos supor que eu tenho uma argila, e ela tem aí um H+ preso a ela. Quando há um evento de chuva ou de inundação daquele solo, esse H+ é liberado e a argila fica lá com a sua carguinha disponível para reter um outro cátion. Então, por exemplo, a gente tem a ilusão de que para um solo agriculturável produzir mais, basta jogar água, né? Quanto mais água jogar, melhor para as plantas, o que não necessariamente é verdade. Água em excesso, as plantas vão absorver o que para elas é importante e o que sobrar vai ficar no solo. Sobrou água lá, empoçou água no solo, eu vou liberar H+, ou seja, eu vou aumentar a acidez do solo, que o torna mais pobre e menos adequado para as próprias plantas. Então, às vezes, irrigar de maneira errada, né, com a quantidade maior do que o necessário de água, não só diminui a produtividade, né, como gasta mais água, prejuízo de dois lados. Então, tem que ficar atento exatamente por esse processo de troca que é característico dos minerais argilosos, especialmente também do complexo argilo-orgânico. Outra fonte de acidez no solo. Falei também, acho que no vídeo anterior, da questão do alumínio, né, que o alumínio é chamado de acidez potencial. Por que acidez potencial? O alumínio, teoricamente, não influencia no pH, ele não é H+, nem é OH-, tá? Porém, os íons de alumínio, eles vão para o solo, para a solução, eles são liberados lá do complexo argilo-orgânico, tá, em valores de pH entre 4 e 5,5. Então, se aconteceu alguma acidificação do solo, que pode até ser pelo processo anterior, excesso de água, tá, ele começa a liberar alumínio. E aí, o que acontece com o alumínio? O alumínio ele se hidrolisa. Como assim se hidrolisa? Vamos supor que eu tinha aqui mineral de argila, eu preciso de 3 cargas negativas desse mineral para absorver um íonzinho só de alumínio. Então, se há uma troca, ou por outro cátion que chegou lá por lixiviação, ou por uma colocação inadequada de fertilizante, por exemplo, coloquei muito NPK, que é um fertilizante, né, tem muito potássio. Então, ele troca e libera para cada um potássio que entra no lugar de um alumínio, sobram aí 2 cargas negativas. Então, ele vai pegar até 3 potássios, né, e libera alumínio. Também pode acontecer pelo processo que eu falei anteriormente, né, de excesso de água. Esse íon alumínio, na presença de água, ele hidrolisa. Então, primeiro ele é solvatado e depois ele começa a hidrolisar. Cada vez que ele hidrolisa, ele libera um H+. Hidrolisa, forma um hidróxido, libera um H+. Eu tenho 3 cargas, então para cada mol de íon alumínio que hidrolisa, são 3 H+ liberados para o solo. Aumenta a acidez do solo. E ainda tem um problema adicional. O hidróxido de alumínio,
quem fez Química Analítica 1 deve se lembrar, lá no grupo 3, ele é um ele é um precipitado coloidal e incolor. Por ser coloidal, né, gelatinoso, aliás, ele se deposita, por exemplo, sob as raízes das plantas no solo e entope os poros. A planta não consegue mais sugar a seiva e ela acaba por morrer. Eu posso até matar vários hectares de plantação se eu não tiver o controle adequado dos íons alumínios ou da acidez potencial desse solo. Além disso, né, a própria matéria orgânica também tem grupos ácidos na sua constituição, né, grupos carboxílicos e grupos fenólicos, né, que quando se dissociam, eles vão liberar também H+, tá? Outra fonte de ácido são os ácidos solúveis, que são produzidos como excreção dos micro-organismos que vivem naquele solo. Pela própria respiração também, os animais que ali vivem, né, as larvas, minhocas, vermes, eles liberam CO2, que com a solução do solo, com a parte líquida do solo, pode formar ácido carbônico. E ainda a oxidação do íon amônio, né, que é um nutriente, dependendo do nível de oxigênio que tem lá, da aração desse solo, essa oxidação pode ser responsável também pela acidez. Vamos ver como que é esse processo. Então, olha só, o íon amônio, na presença de oxigênio, aqui catalisados pelos nitrossomas, tá? Ou seja, uma oxidação enzimática, então vai depender do tipo de micro-organismo que tem lá, tá? Nesses dois processos. Ele passa de íon amônio, que é a parte mais reduzida, para íon nitrito, e já libera aqui, ó, 4 íons H+ para o meio, tá? Esse processo continua, se tiver oxigênio suficiente e micro-organismo também, o nitrito vai até o nitrato, que é a forma mais oxidada do nitrogênio, tá? Mas aqui, antes disso, ele é uma das fontes de acidez para o solo. Do mesmo jeito que tem fonte de acidez, tem fonte de basicidade, de alcalinidade, né? Então, aqueles cátions metálicos lá, que o pessoal da agronomia chama de base, não é por isso, né? Eles predominam lá na troca do complexo e eles podem influenciar por reações, né? Podem, por exemplo, dependendo da quantidade de água, formar, ó, bases fortes, KOH, NaOH, tá? Então, eles podem influenciar as trocas ou as concentrações de íon H+ ou H- na solução do solo e, consequentemente, influenciando no pH deste.